Olá pessoal, vamos voltar às rapidinhas. Recebi já uma lista de questões para o Instagram. Então, primeira pergunta de uma seguidora, não marquei o nome. Ela pergunta que eu explique um pouco o que vem a ser a rota metrônica encarnacional. Então, para quem já é aluno da Rometria, tem feito os cursos há um bom tempo, eu explico, que a rota metrônica foi formatada pelo Conselho do Metraton, para convencer e induzir membros da Ordem Kumara e Amarilis a encarnarem em raças reptilianas, insectoides, humanas, humanoides, com a codificação do arquétipo do Cristo cósmico, para induzir essas espécies a um desenvolvimento mais amoroso, mais harmônico, menos violento e menos conquistador, abrandando assim o arquétipo de guerreiros, o arquétipo de seres mais violentos, por assim dizer, dentro do processo social, cultural e colonial das federações da Aliança Galáctica Sistêmica da Via Láctea. Isso por causa da questão da Guerra de Órion e outras questões mais. Então, dentro da rota metrônica, muitos de nós, que possuímos uma alma e um corpo criogênico, de bom grado, entramos no processo encarnacional dentro da Via Láctea. Então, começa pelo setor das Três Marias, onde se inicia o planeta Metron, sobe para Eridianos, Lacerta, Cassiopeia, Pégasus, Deneb, de Cisne, aquela região de Cisne, Perseu, entra na constelação de Draco, nas principais 6 estrelas da magnitude maior da constelação de Draco, Ofúcio, Octante, aí pega alguns setores perto da constelação do Triângulo Australis, Corona Borealis, Rigel, Seft Orion, Cursa, Arneb, que é o solteiro reptiliano, algumas questões em Betelgeuse, algumas questões perto da constelação de Cefeu, e outras aí que eu não lembro agora, que são basicamente o grosso da rota metrônica. Então, são mais de 60 e tantos sistemas solares que estão inseridos dentro do projeto de inserir seres com um código crístico para encarnar e para fecundar a energia do amor incondicional nessas espécies. Olha quem está ali, é essa sem vergonha da Saf, a safadeza da casa. Então, o que acaba acontecendo é que muitos de nós, ao longo da nossa experiência encarnacional, solicitamos ao Conselho Shamuna, a Ordem Galáctica Shamuna, da Nonandek, a possibilidade de poder encarnar dentro dessa rota metrônica para ajudar no processo do Cristo Mika, Arcanjo Miguel, Micael, Metron, etc. E também ter o nosso aprendizado sobre a dualidade, a polaridade, etc., etc., dentro de mundos físicos, materiais, alguns astrais, e uma grande parte está dentro da zona neutra. E aí a coisa se complicou para nós, porque muitos mundos da zona neutra, não todos, mas alguns, estão sob o domínio draconiano do Chopatz, e aí a coisa não fluiu tão bem quanto deveria, Aí o Sérgio faz a pergunta sobre comandos temporais. Então, que eu explique para vocês o que é o comando temporal. Bom, na verdade existem vários comandos temporais, Você tem o Nodiano, o Siriano, o de Orion, o dos Centuriões de Orion, comando temporal dos Canopianos, dos Arcturianos, dos Pleiadianos, ou seja, quase todos os seres, os grupos que têm tecnologia de navegação espacial, subespacial, portais interdimensionais, acaba se tornando um viajante temporal. Então, cada federação, cada grupo acabou constituindo o seu próprio comando temporal por causa da questão da navegação interestelar, interplanetária e, em alguns casos, navegação intergaláctica. Então, a partir do momento que você tem uma nave tipo Enterprise, que tem um motor de dobra, você já viaja no tempo. Se a gente partir do princípio da lei da relatividade constante do Albert Einstein. Então, viajar no tempo é algo comum dentro da navegação cósmica estelar das viventes raças e tecnologias, certo? Então, nós temos que entender que existem diversos comandos estelares, diversos comandos temporais com base nessa informação.
Aqui na Terra, nós temos alguns comandantes que sustentam uma, vamos chamar de polícia temporal, que é o caso do Yazamil, Oberon, Akira, Axirion, que são comandantes ligados à Supraconfederação, ligados aos Sete Samurais, que estabeleceram regras e normativas para deslocamento temporal por causa dos paradoxos temporais que foram formatados ao longo das manipulações de poder, etc., entre as diferentes facções. Não se esquecendo que a Aliança Galáctica, situada dentro de Alcione, da regência Alcione, possui 157 membros ativos politicamente de federações que estavam envolvidas na Grande Guerra de Orion e que foram os causadores da Zona Neutra. Então, Alcione administra um comando temporal que é subdividido pelos grupos que fazem parte desse concílio, certo? Então, esses comandos temporais, eles estão hoje coordenados pela regência da Supraconfederação para tentar organizar essa zona toda. E aí nós temos Yazamil, Oberon, como alguns dos dois, mas existem outros também, que são regentes, são coordenadores. Por que eu não passo o nome de muitos comandantes? Porque está cheio de baba-ovo aqui, que depois se diz que canaliza essas entidades. Como tem gente que diz que faz contato com Torank e com outras entidades. Isso não é possível, porque vocês estão presos à barreira de frequência. E esses seres não atuam aqui, atuam fora da barreira de frequência. Então, quando alguém vem me dizer que está canalizando Torank, Agar-Ion, Shonto, Akira, Ashirion, é viagem na maionese, é ego, vaidade da pessoa tentando ser o que não é. Como tem um, sei lá quem que é, que diz que canaliza, escreve coisas do Starrel. Não é. Tá? Não tem como, certo? Então, é importante que vocês entendam que existem diversos comandos temporais, mas existe uma coordenação maior. Tá? A gente chama essa coordenação de Conselho Temporal, que é vinculado entre o Conselho Shamuna e Yazamil Oberon. Dentro desse Conselho Temporal, eu posso anexar o Comando Ashtar. Comandante Ashtar, que já está em outro nível dimensional. Comando Micaélico, Comando Metrônico. Tá? Então, existem várias ramificações dessa estrutura que fazem parte de um comando temporal, certo? Continuando as nossas rapidinhas aqui, a pergunta do Sérgio: o que vem a ser a polícia temporal e seus agentes? Bom, aqui a coisa complica porque quando os nazistas começaram a desenvolver viagem no tempo com aquele sino que desapareceu com a Maria Auxílio, com todo mundo, nunca mais se soube da questão, pouco tempo paralelo a isso a gente tem o projeto Filadélfia, onde o encoraçado Elder viaja no tempo, supostamente 40 anos ao futuro. Depois fazem Filadélfia 2. Aí se formata nos Estados Unidos a projeção do projeto Montauk, que é uma máquina temporal. Por seu outro lado, os russos também desenvolveram pesquisas na viagem no fluxo temporal. Então, com base nisso, a humanidade Terra gera agentes temporais. Paralelamente ao projeto MK Ultra, com os seus projetores remotos, de projeção astral remota, também começa a viajar no tempo. E verificam que no corpo astral a gente consegue viajar para o futuro, passado, presente e realidades paralelas livremente. Tá? Isso está vinculado também ao Instituto Monroe. Quando a gente pesquisa o professor Monroe, o primeiro lá da década de 40 e 50, que era um exímio projetor astral, ali o projeto MK Ultra fica extremamente interessado. Porque, de fato, o cara acessava coisas que muitos dos seus agentes não tinham capacidade. O senhor Monroe veio com capacidades acima da média em termos de projeção fora do corpo físico e além da barreira de frequência, inclusive. Então, nós temos agentes temporais, tanto dos comandos estelares quanto do sinistro governo secreto. Tá? Então, esse é outro fator que gera muita confusão, certo? Então nós temos grupos de Pleiades, Sirius, de Orion, de Canopus, dos Nodianos, dos Gracianos, de Júpiter, de Saturno, de Vênus, que são agentes temporais. Então os agentes temporais, basicamente, eles investigam e estudam algumas questões e interferem quando é interessante e se envolvem nas realidades paralelas dentro e fora do simulador Terra.
muitas pessoas são contatadas por membros desses agentes temporais. E esses contatos podem variar de positivos a negativos, depende muito também da índole de cada pessoa. Aí o Sérgio também pergunta, ele fez uma lista de perguntas enorme, a diferença é que ele interage, o resto das pessoas não mandam porra nenhuma, mostrando que são pessoas que vão ficar presas aqui porque não estão interessadas em aprender nada. Então eu sou direto ao ponto. Quem não tem interesse, se fica, não tem papo. Então, ele me pergunta, o que vem a ser uma bolha Dakar e os tipos de bolha Dakar? Bom, então a bolha Dakar, sabe uma bexiga que a gente enche de ar numa festa de aniversário? Imagina aquilo no multiverso, entre as dimensões de um universo e outro universo, entre uma sexta e sétima dimensão, uma oitava e nona dimensão, que é o hiperespaço. Então a bolha Dakar é uma bexiga que é criada artificialmente por tecnologia dentro de uma dimensão, entre as dimensões, perdão, ou entre os multiversos. Então, dentro dessa bexiga, você cria teu próprio ambiente de vida, teu próprio ambiente dentro da tua tecnologia. Então você cria uma ilha isolada no meio do multiverso ou entre as dimensões. Isso é uma bolha Dakar, que pode ser dividida entre bolha Dakar, bolha de sextastron, que é uma mais avançada, mas é uma bolha Dakar, não deixa de ser. E aí eu tenho as ramificações de como sustentar uma bolha Dakar, com campo parapron, hiperparatron, sexastron, e aí vão indo as tecnologias que vão formatar e sustentar uma bolha Dakar entre as dimensões, o hiperespaço, o multiverso, etc, etc. Tá? Aí o Sérgio ele continua, fez uma lista gigante, eu tomei uma picada eu não sei se é a pulga da safra, essa pulguenta aí, ou o mosquito aqui na orelha, está enchendo o saco. Então, as profecias, genéricas, do Edgar Cayce, do Nostradamus, da Baba Vanga e dos Simpsons também. Gente, eu não estou acompanhando as profecias, me mandam, eu estou compartilhando. 2025 é um ano punk, onde a gente pode ter a quebra dos bitcoins, a queda de todo o sistema financeiro de bitcoins, queda da internet, uma guerra militar entre Estados Unidos e China, ainda no governo do Trump, conflitos econômicos no mundo inteiro, quebras de bancos, quebras financeiras violentas. A Alemanha está quebrada, porque a Alemanha aumentou com a falta de gás da Rússia, a energia elétrica em 400%, a BMW está fechando fábricas, a Mercedes está fechando fábricas, a Volkswagen já fechou fábricas, estão cogitando em abandonar a Alemanha. Ou seja, a Alemanha se fudeu. E a Alemanha se fudendo, o euro se fode na sequência, porque todo mundo depende da economia da Alemanha. Por isso que a Inglaterra pulou fora do euro já há muito tempo e saiu da Comunidade Europeia, sabendo que isso vinha. Então, a economia da Europa tende a um declínio significativo, com um desemprego massivo e uma recessão nunca antes vista. Então, dentro das profecias, nós temos recessão econômica na Europa, que vai afetar o mundo inteiro, quebra dos Estados Unidos, provavelmente a queda oficial do Império Norte-Americano, problemas militares, Oriente Médio com mais problemas, ou seja, todo mundo vai se fuder. Tá? Dólar vai disparar, depois vai cair e por aí vai. Eu não sou um especialista em geopolítica e eu recomendo que vocês continuem assistindo os vídeos do professor Luiz Peixoto Vale, porque ele é um especialista em geopolítica e ele tem a paciência de acompanhar notícias, que eu não tenho. Eu fico sabendo porque as pessoas me mandam alguma coisa, mas eu não vejo nada. Bom, sexta pergunta. O Sérgio pergunta, por que a minha chegada ao Brasil? Gente, a documentação da minha família era toda para Canadá e Austrália. Curiosamente, o universo conspirou para vir para o Brasil e ficamos no Brasil. Então, o que acontece? O meu trabalho sempre foi estelar, eu sempre fui um extraterrestre. Toda vez que eu ia na Umbanda, Candomblé, fazer consulta, pedir ajuda, eu falei, meu filho, tu não tem base, tu não pertence a esse mundo, tu não é daqui. Tá, e o que eu faço? Eu não tenho resposta. A única coisa que eu dizia, você é um abicur estelar. Era isso que eu ouvia. E ninguém tinha solução para as coisas. Tá? Então demorou muito tempo até entender esse processo todo. Então o Brasil me deu uma coisa importante, o entendimento da base terrestre através do Candomblé, Umbanda, que me ajudaram a entender
e a fazer a fusão entre Terra e o plano estelar. Então, o Brasil foi uma escola nesse sentido, onde a existência da Umbanda, a existência do Candomblé, a existência do Espiritismo permitiu uma fusão com toda a informação que eu trazia da esfera cósmica estelar, certo? E, consequentemente, com o tempo, acabei entrando para o Candomblé, embora eu não seja raspado, eu não sou filho de ninguém, mas eu estou dentro do Candomblé e veio muita informação, recebi muito, eu fui apadrinhado pelo Candomblé de uma forma nunca antes vista para um membro da confederação, certo? E aí eu comecei a ter uma compreensão muito maior de toda a questão do magismo, das regras, do karma, dos hologramas e tal, e é o que eu estudo, é o que eu ensino dentro da arometria para o despertar de consciência das pessoas, tá? Então, a minha existência no Brasil se deve a outro fator também. Ao longo do tempo, eu fui reencontrando almas do comando estelar de Sírius, de Canopus, de Nódia, de Graceia, de Draco, de Gêmini, das Seis Marias, de Betelgeuse, e eu fui reativando essas pessoas e reconectando essas pessoas com a sua hierarquia espiritual e colocando essas pessoas na linha de provação cognitiva. Muitas foram reprovadas pela sua índole, seus desvios e padrão. Outras estão no caminho certo. E eu também vim resgatar algumas almas perdidas que não deveriam estar aqui, que entraram por teimosia. E algumas dessas almas têm a ver com o meu histórico cósmico galáctico, dentro de Shinkara e de outros processos que se encontram aqui no Brasil. Então, algumas eu ainda não ativei, outras eu ativei, mas se perderam no caminho. Então, aí a questão é, eu tenho ativado muitas pessoas do mundo ibérico, espanhol, latino, etc. também, mas toda a sustentação que eu precisava estava no Brasil. E não nos países latinos, porque no Brasil você tem Umbanda, tem Candomblé, você tem uma liberdade ideológica que nos outros países espanhóis, o massacre jesuíta foi muito maior. Tá? Então, a questão da ativação ibérica, tá? Tem a ver com o processo do massacre religioso que muitos dos ibéricos encarnados no Chile, Argentina, Uruguai, Venezuela, México, etc., países hispânicos, fizeram através do nome de Jesus. Ou seja, o fanatismo religioso dentro do catolicismo, o massacre dos índios e dos negros na escravidão, fez com que muitas dessas pessoas estejam presas karmicamente pelo seu abuso para com o próximo, indo de encontro às ensinanças de Jesus. Quem vive pela espada, morre pela espada. Palavras dele. Então, a partir do momento que muitos que estavam ligados à Igreja Católica, aos jesuítas e a todo o dogma de massacre, de obrigar um índio a ser cristão e não mais ser xamã, etc., causando dolo ao próximo, massacre, tortura, violência, abuso sexual, tudo isso que é história, tudo isso gerou aprisionamento kármico de milhões de pessoas que não deveriam estar nessa configuração. Então, um dos trabalhos que eu sustento é o despertar de consciência dessas pessoas nesse registro para, consequentemente, através do seu ancoramento, do seu entendimento, fazer o resgate desse processo, a liberação desses dogmas, a liberação desses contratos e encaminhar essas almas para um despertar de consciência acadêmico, extrafísico, nos templos do Ramatiz, de Aruanda e os outros que existem em cada país correspondente. Tá? Aí o próprio Sérgio pergunta, e as funções das ordens iniciáticas do Brasil? Gente, a principal ordem iniciática brasileira é a Umbanda, tá? Que é aberta. Depois temos o Candomblé, e nós temos muitas outras aqui. Tá? A grande questão é que as ordens iniciáticas, no início, elas tinham cumprimento da jornada espiritual, do despertar de consciência, que nem o kardecismo. Só que tanto Umbanda quanto Candomblé, kardecismo, etc., se tornaram religião devocional.
E a partir do momento que se tornaram devocionais, onde as pessoas não estudam e não abrem a consciência para algo novo, passam a ser manipuladas pelas forças ocultas. Então essas forças ocultas, que se respondem para os Shopats, geraram uma estrutura devocional limitante, onde ninguém a sanciona, porque está presa ao karma, ao sofrimento, à culpa, à dor, tem que sofrer para transmutar. O que a gente sabe que, do ponto de vista da lei da atração, da física quântica, não funciona. Tá? Então, infelizmente, a maior parte das funções, das ordens iniciáticas no Brasil, ao longo do processo Brasil, e isso pode incluir os outros países, acabou sendo deturpada pela manipulação do projeto MK Ultra com os projetores remotos que manipulam isso, eu já expliquei isso em outros vídeos, como também pelo fanatismo devocional que os humanos preferem a ter que estudar e assumir a responsabilidade de seus próprios processos. Aí o Sérgio continua. A origem estelar dos brasileiros. Bom, é complexo responder isso porque o Brasil é grande pra cacete, tem diferentes etnias, tem gente de etnias distintas e origens e ramificações genéticas distintas. Então, no Brasil tem de tudo, tá? Temos origens de sirianos, gente de Órion, muito pleiadiano, mas basicamente muito arcturiano. Tem uma salada aqui de corpos criogênicos, operacionalmente em processo de despertar, outros não vão despertar nunca e outros estão trabalhando mediunicamente. O grande problema é que a devoção interfere na conexão real de muitos desses canalizadores, porque eles só enxergam o que é de interesse deles, não enxergam os fatos como são, as evidências, né? Não se fecham as evidências. Aí o Sérgio continua. E qual que é a origem do povo gaúcho? Se eles são ou não são centuriões de Órion? Bom, a resposta é complexa porque você vai encontrar o gaúcho raiz e de hoje o gaúcho mimizento. Ninguém quer. Lá em cima ninguém quer saber de gaúcho mimizento. O gaúcho raiz, do campo, o campeiro, eles sim são centuriões de Órion, centuriões de Sírios, são derivados das raças coloniais originais que vieram aqui na época de Mu desenvolver um bom trabalho e foram presos e aprisionados na guerra de Mu com os Anunnakis, com os Nibiruanos. Então, eles foram perseguidos durante muitas gerações encarnacionais, passando a ser romanos, gregos, celtas, e por uma ordem do plano espiritual, eles foram transferidos para o Brasil para dar origem à cultura gaúcha. Tá? Não são todos, é uma parte. E muitos eu conheço da jornada estelar, enquanto era comandante em Pleiades, comandante em Sírios e estava ligado à ordem de Thoth como professor acadêmico Melquisedeque, isso muito tempo atrás. Então muitos desses gaúchos que hoje aparecem na escola são reencontro de almas de vidas passadas. Alunos do Iaberim, alunos do Shiva e de outras hierarquias, do Toranque, do Gadman, do Ashirion, que eu estou reencontrando. E eu tenho uma afinidade com a cultura gaúcha por causa desses arquétipos. A própria cultura gaúcha em si é muito bonita, é nobre, é diferente ao resto do Brasil, certo? Então, o povo gaúcho é especial. E isso causa inveja a todas as pessoas do resto do Brasil. E a gente sabe disso. Tá? Tem muita música que enaltece o arquétipo gaúcho. Tá? E, infelizmente, para muitas pessoas, pode doer, mas o gaúcho mora no meu coração e tem prioridade de resgate nesse planeta. Certo? Da minha parte, dos 7 samurais e do Conselho Chamuna, eles têm prioridade. Me refiro ao gaúcho raiz, ao gaúcho que realmente está dentro daquele arquétipo espiritual. Não essa geração mimizenta aí que usa Kuenstein, daí não é mais gaúcho. Tá? Entende? Então, dentro da hierarquia brasileira, vocês vão encontrar realmente uma variedade muito grande de origens estelares, como você vai encontrar muitos botes também, mas muitos. Dentro dos gaúchos mimizentos, posso dizer que a maior parte é botes, tá? Que não estão nem aí para a tradição gaúcha, que não sabem curtir uma música raiz gaúcha, não valorizam a tradição de uma vaneira, de um shot,
de um círculo de mate, sabe? Que não querem escutar as histórias dos avós, dos bisavós, contando o processo colonial, de como se conquistou a terra gaúcha. Essa geração que não quer saber nada disso são bots. Preferem ver a porra do Grêmio versus Colorado lá, o Grenal, do que dar valor à cultura original. Então essas são questões hoje que a nível mundial demonstram como é fácil identificar os bots e os não bots. Tá? Então uma coisa é triste você observar isso. Estou mandando bala aqui. Aí o Sérgio continua. Brasil, terra do evangelho ou dos hologramas? Ambos. Tu pega, por exemplo, o Evangelho de Allan Kardec. Fenomenal, fabuloso. Onde ele deixa claro, a Terra é um planeta de expiação para testar a índole do ser humano frente às dificuldades da vida. Perfeito. O que as pessoas preferem? Corrupção, caminho mais fácil, dar um jeitinho em tudo, do que resolver as questões realmente. Então hoje, infelizmente, o Brasil, como o mundo todo, dominado pelos dirigentes globais, optou pelo caminho da corrupção, pelo caminho mais fácil, por não trabalhar e esperar que as coisas caiam do céu. Então, o mundo está... A situação que se encontra hoje, de dificuldade, de problemas, de queda dos valores morais. Tá? Então, por exemplo, antigamente, isso no Brasil inteiro, pega aí década de 60, 50, a palavra da pessoa valia a vida dela. O contrato era feito no fio do bigode. O cara falava, ele cumpria. Hoje, com contrato de advogado e tudo, ninguém cumpre nada. Então você vai percebendo o decaimento dos valores éticos e morais. Não faças ao próximo o que não queres para ti mesmo. Palavra de Jesus. Hoje os caras tá nem aí. Tem gente chutando a estátua de Jesus, dos orixás, etc, etc. Ou seja, demonstrando a total falta de respeito, inclusive para com as outras pessoas, que para ela aquilo é sagrado. Tu pode não concordar com a religião da pessoa, mas tu não tem o direito de chutar a estátua de outra pessoa, porque para ela aquilo é sagrado. Então, se você não respeita o sagrado de outra pessoa, o que tu espera que o universo faça com você? Mesma coisa, ação e reação. Sérgio continua. O Brasil foi integrado ao sinistro governo secreto? Sim, está integrado, mas não é um membro ativo, por causa da falta de caráter dos brasileiros, da falta de fibra dos brasileiros, onde eles não foram aprovados nas exigências que o SGS fez, isso já nos anos 50 e 60. Mas o Brasil hoje, devido à situação política e tal, dentro dos interesses. Por que o Brasil está dentro dos interesses? Porque é um celeiro de ouro, urânio, o Brasil tem reservas de plutônio, reservas de água, reservas de alimentos, é um país, um continente muito rico mineralmente, né? Então, consequentemente, é interessante manter o Brasil atrelado ao domínio dos interesses dos dirigentes globais para os seus projetos futuros e das realidades paralelas. E aí a questão que ele continua. E a miscigenação racial no Brasil? Bom, basicamente, a miscigenação racial dentro do Brasil, e também a gente pode falar dos outros países vizinhos, é porque se criou um banco genético, um banco de genoma para extração via abdução, adrenocromo e outras coisas mais para pesquisas da quinta raça raiz. A América Latina inteira representa a quinta raça raiz dos Manus e as subdivisões, a sexta e a sétima raça, misturadas aqui até lá em cima. Então, esse manancial genético da miscigenação racial que você tem ao longo de todo o Brasil, tá, é um processo de pesquisa genética que vem da migração dos celtas, dos italianos, dos austríacos, dos alemães, dos polacos, holandeses, franceses, ao longo de todo o Brasil, misturado com os negros da África, mais a estrutura indígena brasileira. Esse manancial genético ele atende às necessidades
biomédicas e de pesquisa genética da repovoação do sistema Satik e de outros planetas dentro da zona neutra, como também banco genético de dados para clonagem de órgãos, clonagem de substâncias que a gente produz para reposição clínica médica dentro da Aliança Galáctica, tá? Além de comida para os reptilianos, obviamente. Certo? Então, basicamente, são as 12 questões que me foram colocadas, a maior parte do Sérgio, o resto só teve a primeira pergunta de uma menina aí que eu não sei quem que é, o resto não deu retorno, então não tem interesse, não tem muito mais o que falar aqui, certo? Então eu estou respondendo, fiz um resumo do que me perguntaram para colocar nas rapidinhas da Rometria. Até mais.